Sejam muito bem-vindas ao Fala Com Elas, um espaço de escuta, troca e protagonismo feminino. Eu sou Lorena Cardoso e no episódio de hoje eu recebo Bianca Alves, especialista em marketing e minha grande amiga. A nossa conversa vai falar sobre o poder da amizade feminina, os encontros que transformam a nossa história e os vínculos que nos acolhem, fortalecem e nos lembram de que nunca precisamos caminhar sozinhas. Vamos falar com ela? Bia, que delícia estar aqui com você para falar sobre algo que representa tanta gente. Então, antes de mais nada, muito obrigada por ser essa amiga querida que fez e faz parte de tantos momentos e processos importantes na minha vida. Ai, amiga, eu tô muito feliz, assim, não dá pra ver, né, mas eu tô com um sorriso, assim, emocionadas. De orelha a orelha, assim, e lembrando quando a gente começou a falar sobre essa ideia, colocar ela tudo, né? Nossa, você foi um incentivo tão importante. E aproveitando, você lembra como que foi exatamente que a nossa amizade começou? Qual foi esse estalo para que a gente criasse a proximidade? Eu lembro, não sei se você lembra. Não sei, pra mim não teve um ponto, assim, foi tão natural, foi tão... Nossa, eu tô em casa com essa pessoa, posso mostrar tudo, meu lado bom, meu lado ruim. E foi eu acho que uma sensação de estar em casa. Foi assim que eu me senti também. Eu acho que um contexto que é interessante dar é que a gente se conheceu no Poli. Sim. No Poliesporte. E eu não lembro exatamente agora nem que ano foi, se foi no meu primeiro ano de poli, se foi no segundo, mas eu lembro que a gente frequentava sempre no mesmo dia ali, sempre com as mesmas pessoas, e em algum momento surgiu, vamos fazer alguma coisa fora daqui? E aí você ofereceu a sua casa como sendo esse ponto de encontro. Eu lembro desse encontro. Exatamente, e aí foram várias meninas e foi uma noite super legal, a gente bebeu, a gente dançou fit dance na televisão, a gente usou a barra de poli que tinha na sua casa e nossa, alguém tem uma barra de poli, era tudo ali pra gente que tava começando. Então, depois desse dia, eu acho que foi realmente, como você falou, foi muito natural, não teve um momento tipo, que nem quando você é criança, você quer ser minha amiga? Isso não existe, né? Agora uma coisa que era muito nossa e eu sinto falta, era exatamente o pós do poli. Uhum. Era o nosso momento ali, o nosso vamos cafezinho. É verdade. Né? Nossa, eu sinto muita falta. E eu acho que isso foi que foi fazendo a gente se conhecer melhor, né? Eu sempre na sua casa, você sempre na minha. Não, eu muito mais na sua, né? Porque quando a pessoa tem casa, né? Eu morava com a minha mãe ainda. Então, eu acho que ajudou também. E eu acho que foi muito... Uma coisa que eu aprendi com você também, até falando sobre o tema, de estar aberto às oportunidades de amizade. Porque na vida adulta a gente precisa estar muito atenta para essas oportunidades, porque elas não são grandes também. E a gente... É natural também que a gente vá se fechando um pouco mais, né? E priorizando ali e dar essa abertura pode gerar laços genuínos, como que eu tenho com você, por exemplo. Mas eu vou te falar que eu não acho que eu sou essa pessoa naturalmente aberta. Então isso foi algo que para algumas pessoas pode ser muito natural, e aí talvez na vida adulta isso se torne uma dificuldade a mais, mas para quem já não tem muito, é uma coisa que você ativamente precisa trabalhar para começar a fazer. Ai, perfeito. E falando sobre amizades femininas especificamente, o que elas representam na sua vida hoje? Elas são alicerce. E aí eu acho que pode ser que para muitas pessoas a relação com a mãe possa ser meio problemática. Eu tenho o meu quê de questões problemáticas, que eu acho que todo mundo tem, né, com a mãe, mas a figura feminina, a primeira figura feminina que a gente tem é a nossa mãe, né? E eu acho que o que representa pra mim, assim, é o alicerce. E aí eu penso na figura da minha mãe e eu penso na figura de outras amigas minhas também, como sendo esse alicerce pra eu poder ser quem eu sou.
sabe? De tanto de incentivo quanto de bora parar um pouquinho aqui, bora repensar isso daqui. Não só a parte positiva, mas o alicerce para quando tem a parte negativa. É um acolhimento e uma puxadinha de orelha, né? Acho que necessários, é um combo, né? Uhum. E você vê diferença entre o vínculo que você tem em amizades femininas e outros vínculos da sua vida? Com certeza. Eu acho que a gente é ensinada a muitas coisas culturalmente e eu acho que a gente tem um senso de proteção entre si, né? Então essa diferença entre o grupo dos meninos e o grupo das meninas já nos coloca nisso diferente. Então eu tive o grupo de amizades femininas ali na infância e que me acompanharam durante muitos anos. Então essa diferença, eu vejo que ela já é inerente pra gente, assim. Então eu sinto que tem um quê de cuidado, né? Sim, às vezes pode ser um espaço que pode gerar um pouco de rivalidade, mas pra mim representa um espaço de cuidado, um espaço de segurança mesmo, né? Eu nunca fui uma pessoa de muitas amizades, assim, de procurar ter muitos amigos. Eu acho que sempre foi muito natural as amizades que eu tive. E a maioria delas com mulheres mesmo, porque eu acho que sempre foi onde eu me senti mais segura, sabe? Acho que é um pouco disso. Ai, perfeito. E Bia, qual foi o momento assim da sua vida que uma amizade feminina foi o que te sustentou? Eu acho que é o que me sustenta ainda, assim, além dos vínculos familiares, né? A gente ter esse porto seguro, e eu acho que nada como outra mulher para entender o que uma mulher passa. Por mais empatia que homens possam ter e que seja um espaço que possa ser desenvolvido de amizade, mas eu acho que é muito diferente. Muito diferente você passar pelas mesmas vivências, assim. E ainda assim, entre as nossas vivências existem muitas diferenças, então eu vejo que tem isso. É algo tão... É um laço que eu enxergo como tão potente, mas ao mesmo tempo não é tão simples criar essa conexão, porque a gente cresce ouvindo que mulher compete com mulher ali, né? Eu lembro na época de escola que tinha lista de a mais bonita, mais isso. Você fica ali nas relações, tem aquela perspectiva de você ser a escolhida. Isso gera um ar de competitividade que vem com essa cultura de rivalidade ali que você mencionou. Você já sentiu isso na prática? Eu não vou dizer, tipo, eu sou a diferentona e tal, mas eu demorei pra sentir isso, sabe? Porque eu acho que nesse contexto, cada pessoa eu vejo que vai buscando formas de sobreviver a isso, né? Uhum. Então, ou você entra nesse universo de competitividade, e eu via muito isso que você falou vamos falar da época de escola, porque eu acho que isso molda muito, muito a gente. A menina mais bonita, como que eu vou ser a que vai estar na lista de ser reconhecida por outros meninos? E eu fui uma criança e pré-adolescente que tinha orgulho de ir na contramão disso. Uhum. Hoje eu vejo que era uma forma de me proteger disso, né? De não me colocar nisso, então eu fazia muita questão de ser a pessoa que não liga, a que não tá nem aí. E realmente eu acho que isso foi importante pra mim e me blindou de certos olhares que eu acho que depois na vida adulta... Que maturidade! Não vou dizer... sagacidade! Não, eu acho que não sei nem se maturidade, porque eu acho que maturidade é você saber conviver com isso que tem o desconforto. Sim. Eu acho que era uma fuga do desconforto. Uhum. E aí isso reverbera para outros aspectos da vida depois, que você vai acabar tratando. Mas ali era uma forma de sobrevivência, né? Então eu não faço questão, eu não quero estar nessas listas, eu não tô ali no meio das pessoas, sei lá, mais populares ou coisas assim. Então, fomentar esse tipo de
de coisa assim no ambiente, né, nunca foi muito a minha praia. Então eu sempre encarei a questão das amizades com muita naturalidade. Se eu tiver que ter amigos, vão ser bons amigos, mas eu não vou fazer amizades ali só pra ter, Tá, só pra algum manter. status, né? Exatamente. Bom, eu acho que enquanto mulheres a gente acaba sendo julgada por tanta coisa que a gente faz assim, né? Tendo uma comparação com o que a sociedade espera, com o que a nossa família espera. E quando o julgamento vem de outra mulher, eu acho, e isso pra mim, particularmente falando, é mais sofrido, é mais doído. Você já passou por alguma situação onde você se sentiu julgada por uma outra mulher? Ou que você julgou? E como que isso te afetou? O que você aprendeu com isso? Eu acho que é algo que a gente, depois que você busca mais viver assim em consonância com o que você acredita, você começa a revisar alguns pensamentos automáticos e algumas coisas. Então, eu, pessoalmente, tenho uma clareza muito grande do que eu quero pra minha vida e do que eu acho que pessoas que falam sobre o que elas querem e não agem da forma que elas pregam, assim. Então, isso são tipos de coisas que eu acabo julgando. Ainda faço um pouco, eu acho. E eu acho que mais até do que o tema da rivalidade feminina, mas, assim, do onde as pessoas estão na vida delas, sabe? Da gente olhar pra isso sem a lente da comparação é muito difícil conforme os anos vão passando, porque pelo menos eu vou colocando, e eu tinha muito isso, onde eu quero estar quando eu chegar com 30 anos. E aí você olha as outras pessoas onde elas estão, a realidade que elas estão, isso faz com que a formiguinha ali, o bichinho da comparação venha. Então, em certo momento ali, no início da minha vida adulta, acho que até a pandemia, assim, foram momentos que eu acho que isso estava mais ativo em mim. E acho que a terapia me ajudou muito a entender como que eu tava levando essa questão pra minha vida. Porque às vezes você pensa assim, não, eu não sou uma pessoa que julgo outras. Eu sou uma pessoa super aberta. Eu vejo coisas diferentes, tipo assim, tá ok. Mas às vezes você se pega com pensamentos em relação a si mesmo que são reflexos dessa comparação e que você não consegue enxergar isso. Depois que você enxerga, por que eu tô colocando essa meta aqui pra mim? Talvez seja porque eu vi o outro fazendo tal coisa, entendeu? Ou não fazendo tal coisa e eu não quero isso pra minha vida. Coisas assim, sabe? Então, eu não vou saber te trazer um exemplo muito específico. Eu acho que isso acaba acontecendo sempre. Mas eu acho que essa autocrítica é importante, sempre, em tudo que a gente faz. Eu acho importante todo o desenvolvimento dessa autoconsciência que você colocou aqui, até compartilhando um pouco do seu próprio processo, mas talvez a gente consiga ajustar essa ótica de comparação para uma ótica de admiração. E eu não vejo problema em ver algo em outra mulher que eu admire e não colocar uma energia de inveja, mas assim, nossa, que legal. E isso é bom, eu vejo, isso é bom, isso faz a pessoa ser melhor, eu quero ser assim também, sabe? De inspiração mesmo. Do que nessa questão de, nossa, fulano é isso, Beltrano é aquilo, e eu, sabe, me colocar numa... Se diminuir, se diminuir. Não nesse sentido, mas no sentido de inspiração. Acho que a gente poderia trabalhar também para mudar essa ótica dessa régua de comparação, de sempre estar olhando ali também a grama do vizinho nesse sentido. Mas eu olho assim, pra mim é mais fácil, digamos assim, se eu ver, vamos dar um exemplo, né? Eu vejo uma mulher muito incrível e eu olho pra aquilo e eu sei que eu não tô naquele patamar, vamos dizer assim, né? Se a gente for colocar nisso, tipo, tem
uma carreira impecável se mostra na rede social de uma forma. Lembrando que rede social é um recorte, né? Exato. E tem filtros, né? Muitos filtros. Ainda assim, eu sempre tento pensar nisso, assim, nesse sentido de olhar de admiração e de, eu vou usar isso como um norteador das minhas ações. Sim, exato. Pra mim, o difícil é quando eu vejo outra mulher tomando decisões ou escolhas que eu não tomaria. Aí eu acho que é mais difícil você ligar a chave da admiração. E do, ok. E aí você pode muito bem olhar pra isso e falar assim, ok, não tem nada a ver com a minha vida. Que bom, vamos celebrar a liberdade que as mulheres têm de tomar qualquer caminho que elas queiram. Mas aí é esse processo difícil de, tipo assim, esse pensamento aqui de julgamento, ele não pode existir. E isso é mais difícil, eu acho. Nossa, é muito interessante isso que você falou, porque eu conversava com um amigo sobre o conceito, né, de feminismo. E num dado momento, ele estava questionando essa questão de, a mulher... hoje, né, mulher independente, ela quer ir lá fazer acontecer sem ajuda e tudo mais, e ela se isola ali, não dá espaço para outras coisas. Eu falei assim, olha, não é isso, não é a questão de o feminismo colocar a mulher como uma figura ali que vai lá e vai resolver sua vida, e, por exemplo, na questão de relações e a figura da mulher no lar, né? Não é que o feminismo vai pregar algo contra uma mulher que simplesmente decidiu dedicar sua vida a cuidar dos seus filhos, a ser uma dona de casa, porque isso é um trabalho incrível. Você tá ali formando outro ser humano em termos de valores, né? Botando boa parte da sua energia, da sua vida, a se dedicar ali para outras pessoas, mas o que eu enxergo no feminismo existe esse caminho, mas existem outros. E a mulher é livre para escolher o que for bom para ela. Exato. Porque o sonho de uma mulher não necessariamente deve ser o sonho de outra, né? Mas a questão da gente quebrar, escolha, né? Exato, de ter esse ambiente de escolha, de não seguir simplesmente uma cartilha de crescer para servir o lar ali, entendeu? Mas, ok, você tem essa possibilidade, mas você tem tantas outras. E entre elas, qual que você se sente confortável para escolher? Qual que realmente te satisfaz? E isso é muito pessoal. Então, o feminismo, para mim, ele não vem nesse sentido de traçar uma cartilha para a mulher... parecer algo. Exato. Mas para a mulher ter a liberdade de escolha. Exatamente. Né? E ter ali o mesmo nível de respeito. E ter mulheres te apoiando nessa escolha, acho que faz total diferença. Sim. Né? Por mais que ela não esteja condizente com a vida que você escolheu pra você. Exato. Acho que essa também é um ponto em que a gente precisa aprender a se apoiar. É verdade. Bia, e teve alguma experiência, né, de amizade que fez você mudar a sua perspectiva sobre algo? Sim. Eu acho que eu tenho exemplos aqui e acho que você é um exemplo de amizade que fez eu mudar ali e acho que talvez até reforçar sobre coisas que eu queria pra mim mesma, assim, via nesse sentido de admiração. Então, eu acho que você foi um exemplo disso, porque eu lembro que quando a gente se conheceu, eu ainda estava ali morando com a minha mãe, tinha um emprego bem bacana, queria muitas coisas pra mim, tinha muitos pensamentos, mas eu ainda não tinha visto necessariamente alguém nessa posição de liberdade mesmo. Eu tenho a minha casa, eu faço meu esporte, eu tenho as minhas prioridades, eu vou fazer esse movimento X na minha vida. Então, eu acho que você foi um exemplo disso ali. E hoje eu vejo isso em outras amizades também, assim, e amizades que vão pra caminhos completamente diferentes do que eu tomaria pra minha vida e ainda assim me inspiram
a entender que é isso, assim, sabe? A gente não precisa ter alguém ali de amizade, alguma amizade do nosso lado que pense necessariamente igual a né? gente. Então eu tenho amigas que são da igreja, eu, por exemplo, sou espírita, não sigo outra religião, mas eu tenho amigas que vão para a igreja todo domingo e isso é um princípio muito importante da amizade delas e isso em nenhuma forma anula a nossa conexão em qualquer tipo de tema, né? E o espaço de segurança continua sendo o mesmo, assim. Então, independente, eu acho que eu continuo aprendendo muito com essas diferenças ali que eu vejo nas minhas amigas e como elas são diferentes entre elas, sabe? E em como elas se demonstram pra mim. Eu acho que isso em qualquer amizade, né, quando a gente tá passando por momentos difíceis, a gente começa a enxergar quem realmente tá ali pra gente. Então, eu acho que nesses momentos eu consegui ainda mais ver isso, sabe? Como isso foi importante, continua sendo importante pra mim. Sabe, eu vou pegar um gancho nesse seu comentário, porque eu acredito muito na força da amizade feminina, principalmente quando a gente tá passando por alguma situação mais delicada, quando a gente tá se sentindo mais vulnerável. Eu sempre... As amizades femininas que eu tenho sempre foram uma forma de resgate, até, pra eu voltar pra mim. Mas, eu acho que a amizade verdadeira mesmo é quando a gente consegue ver alguém que a gente ama, assim, no topo, lá em cima, e se sente genuinamente feliz com isso, sabe? Não só de apoiar nos momentos difíceis, mas eu acho que a amizade mesmo é você ver alguém bem, porque é muito fácil você estar apoiando alguém no momento ali difícil. Tem até um lado egóico, assim, né? Tipo, pô, tô ali, tô ajudando, tô prestando alguma coisa, mas quando você vê alguém realmente bem, você se sente ali genuinamente feliz por aquela pessoa. Eu acho que isso que é o bonito, né? Sim. Do amor e da amizade feminina. E que a gente precisa alimentar esse tipo Sim, com certeza. de laço. E ainda nesse contexto, você falou muito sobre segurança, a segurança que você sente nas suas amizades femininas. E pra você, quais seriam os pilares, né, dessa troca segura? Eu acho que a primeira coisa, assim, é escuta ativa. Porque a gente pode ter muitas pessoas ao nosso redor e se a gente não tiver alguém que tá ali pra realmente escutar o que a gente tá precisando falar, muitas vezes fica mais complicado. E a gente, pra dar um conselho, eu acho, pra ser essa figura de apoio ou até de celebração, a gente precisa de alguém que esteja realmente vivendo aquele momento com a gente, seja escutando ou seja vivendo e compartilhando aquilo. De fato, assim. Então, acho que escuta ativa, alguém que não tá ali só por tá. Porque eu acho que tem níveis de amizade também, né? E o nível de doação que a gente dá pra cada uma delas. E tem fases também, e eu acho que isso é super natural. Mas a gente saber que a troca genuína vem de escuta ativa e de empatia, eu acho. Porque a gente também pode ter muita opinião sobre a forma que o outro leva a vida, sobre aquela situação específica, mas a gente precisa ter empatia também na forma como a gente vai trazer isso pro outro. Eu acho que essa sensibilidade é algo que pra mim é um pilar dentro das amizades, assim, porque a gente pode pensar absurdo sobre o que a nossa amiga faz ou deixa de fazer, mas eu acho que a gente tá ali, né, sempre pressupõe isso. Porque senão eu acho que é fácil virar algo tóxico, né? Então eu acho que é isso, independente de tempo de amizade. Eu acho que tem uma discussão atualmente que é da manutenção da amizade, né? Ah, mas existe amizade de baixa manutenção? Será que existe? Eu não sei, né? Mas eu acho que a escuta ativa, a empatia, a comunicação, né? A gente fala muito sobre a importância da comunicação para relacionamentos amorosos e eu acho que é da mesma forma muito importante para relacionamento ali de amizade também. A gente conseguir se comunicar, né? De falar nossos incômodos, e eu acho que essas duas coisas são importantes
pra gente ter esse espaço. E como você bem colocou em um outro momento, não é pensar igual, né? Não é... Exato. Eu acredito que você precisa compartilhar de valores similares, mas não é buscar alguém que seja... Óbvio, né? Uma amizade, ela se constrói ali de interseções de interesses. É o primeiro ponto de partida. O nosso foi o poli. Mas a gente consegue pensar diferente sobre muitas coisas, sobre outras a gente tem ali uma convergência de opiniões, mas a gente sempre se respeita muito. E eu acho que também... Respeito, né, realmente. A comunicação também é outro ponto que eu vejo que foi muito importante na construção da nossa relação mesmo, né? De falar assim, olha, aconteceu essa situação, eu fiquei desconfortável com isso. Quando você falou A, B ou C, assim, poxa, isso aqui não foi legal. Acho que esse canal aberto também, ele é muito importante pra gente conseguir fazer uma manutenção de relações saudáveis, de fato, né? Relações saudáveis não são perfeitas. É bom enfatizar isso. Tá, eu tô rindo porque a gente já brigou. Já, com certeza. Se a gente tá aqui... na verdade, eu acho isso importante. E eu até enxergo uma maturidade nas nossas brigas. Porque a gente já brigou e hoje a gente conversa mais, né? No sentido de, putz, é uma coisa mais... É menos emotiva. Eu não sei se menos emotiva, mas eu vou te falar uma coisa que eu acho que disso tudo, assim, que eu vejo. E, de novo, porque a gente talvez leve uma complexidade pra quando a gente fala de relações amorosas, que eu acho que tem o mesmo nível na visão de amizade. Que é muito horrível você tá com alguém ali, tá sentindo que tá pisando em ovos. Nossa, sim. Isso é muito ruim mesmo, assim. E eu acho que é mais difícil quando você precisa cultivar essa amizade, assim. Então, por que eu digo precisa cultivar essa amizade? Porque, e aí eu vou entrar em um outro ponto. Que eu, por exemplo, comecei a me dar conta de algumas coisas, alguns movimentos que eu precisava fazer para as amizades depois de adulta. Porque, de fato, você precisa ter a iniciativa de cultivar aquilo. E isso foi uma coisa que eu não tinha essa percepção crescendo. Porque eu acho que quando você é criança e adolescente, você vai criando os vínculos com as pessoas pelo tempo e pela proximidade. E o que te junta ali é um ambiente em comum. E não uma escolha. E não uma escolha. Mas ainda assim eu tenho amizades que surgiram desses momentos e que são amizades que eu levo até hoje na minha vida, que são pilares pra mim, mas é um pouco daquela coisa assim, ainda que não tenha tanta convivência, a pessoa vai estar lá. Talvez a gente não vá entrar numa briga, sabe? Por alguma questão, porque a gente não tá convivendo tanto. Mas eu sei que essa pessoa vai estar lá. Quando você passa a conviver mais, e aí depois essa amizade realmente foi uma escolha, e aí você precisa entender, ainda faz sentido manter? Em que nível eu vou manter? Eu vou manter, a gente se fala ali ou não, ou realmente vai haver um rompimento? Porque pouco se fala também do rompimento entre amizades. Porque tá tudo bem, algo que antes fazia sentido, de repente não fazer mais. E que com o tempo um afastamento vai acontecendo, às vezes sim, às vezes não, e é ok, você deixa pra ali. Mas acho que tem outras amizades e aí eu vejo, né, principalmente as que a gente, vamos dizer, tem por escolha ali, né? Que aí é que nem eu acho que relacionamento amoroso. Você precisa ter as conversas às vezes desconfortáveis, às vezes vai surgir uma divergência, você precisa lidar com isso. E a maturidade vem disso, né? Eu acho um pouco. De você entender o papel que essa pessoa tem na sua vida e se você vai discordar dela e vai manter ela, e você pode manter ela na sua vida. Às vezes pode ser que não, né? Às vezes pode ser que aconteça algo realmente muito grave. Também é uma questão de escolha também. Exato, eu acho que é um pouco isso. E um outro ponto também que eu colocaria como pilar é isso que você comentou, de você não pisar em ovos com alguém. Eu acho que isso é muito importante. E como eu falei no início, você é uma das pessoas que eu não tenho receio nenhum de me mostrar por inteiro. O bonito e o feio, até o que eu não gosto. Isso aqui eu não gosto, mas eu tô aqui, ó.
Você tá vendo? Eu tô vendo junto. Isso não é legal. Sim. Mas eu não sinto desconforto em me mostrar pra você, assim, na minha inteireza, sabe? Porque eu me sinto acolhida também na minha inteireza por você. Então, acho que essa questão de você conseguir ser você, sem pisar em ovos, eu colocaria também como um pilar para uma troca saudável. Um pilar bem importante, inclusive. Sim, sim. E eu acho, de novo, né? Eu vou puxar aqui. Eu acho que você me ensinou muito, assim. Acho que a nossa amizade tem sido também, né? Um processo também que me ajudou muito. Por isso que eu te falei ali no início, assim, eu tenho poucas amizades por escolha, digamos assim, né? Não vou dizer que por escolha, obviamente. A gente faz coisas ativamente para ter as amizades que a gente tem. Mas você é das poucas amizades que eu tenho depois de adulta que foi fora desse espaço que eu já tinha de convivência com outras pessoas, assim. Fora do costume, digamos assim. Fora do costume. Eu tenho excelentes amigos, assim, melhores amigos, tanto da época de escola, da faculdade, do trabalho, mas desses momentos de lazer ou de outras oportunidades da vida eu tenho poucas, assim. Então, eu acho que a nossa amizade vai nesse sentido, assim, um pouco pra mim. A primeira vez que você falou assim pra mim, amiga, eu não gostei disso aqui, que aconteceu. E aí eu fiquei, meu Deus. Tá, mas se ela falou isso, então é porque ela poderia simplesmente não falar e é tipo assim, tu nunca mais vem aqui, a gente se afasta e pronto, acabou. Mas não. Então, pra mim, foi e tem sido uma experiência muito boa, assim, e disso de pisar em ovos, né? Até comentando sobre a própria ideia, porque o podcast eu tô muito feliz de estar aqui falando, porque foi uma coisa que a gente idealizou ali de talvez fazer alguma coisa juntas, e eu ficava, meu Deus, mas eu acho que eu não vou dar conta, ou isso não vai caber em certo momento da vida. Como que eu falo isso pra Lorena? E eu lembro que isso ficou comigo, assim, eu remoí isso tanto, de como que eu vou falar pra ela, como se eu fosse falar pra você, fosse tipo assim, tá, beijo, tchau, não vai. Assim, o que de pior poderia acontecer se eu só te falasse que não dava, né? Então, pra mim, foi um processo isso, tipo assim, não, amizade é isso, né? Sim. Não vai dar, e aí? E você foi muito acolhedora, assim. E aí, depois eu fiquei pensando, nossa, que besteira, né? Eu gastei tanta energia com uma coisa que era só falar. Que era só falar. Mas eu acho que a gente não tem oportunidade nisso com todas as pessoas, sabe? Eu acho que são poucas as pessoas que a gente consegue criar esse nível de conexão, sabe? Muito, muito grata. Que ela abrindo meu coração. Pra gente ter isso. Amiga, e você vê que amizades femininas podem ser um espaço de cura e isso influencia na sua autoestima? Eu acho que sim, com certeza, com toda certeza. E, de novo, eu vou fazer a comparação entre as relações amorosas, que eu acho que a gente precisa trazer esse nível de complexidade para as amizades. Amizades também, assim, que desde que seja uma relação saudável, eu acho que sim, um espaço de cura, de reenergizar. Porque muito facilmente, como a gente estava falando ali da questão da rivalidade, né? Pode se tornar um espaço que você tá ali para manter aparências, para você não demonstrar fraquezas, para você achar que você precisa estar fazendo certas coisas para você se manter naquele grupo. Porque a gente tá falando aqui talvez de amizade 1 para 1, mas existem grupos de amizade, eu acho perfeito, assim, grupos de amizade feminina. E eu acho que desde que sejam esses espaços onde você pode ser quem você é, falar sobre suas vulnerabilidades sem se você se sentir cobrada, realmente não seja um espaço tóxico, sim, eu acho que é um ambiente de cura. A nossa foi, com certeza. Bom, e pra gente finalizar, eu gostaria de te perguntar qual a ótica que você gostaria que mais mulheres tivessem sobre as amizades femininas e o que a nossa amizade trouxe pra sua vida. Eu acho que o óbvio precisa ser dito, que amizades femininas genuínas não são espaços de competição, de comparação, e que isso não precisa ser cultivado
Então, eu acho que isso, assim. Eu acho que quando a gente começa a olhar por essa ótica, as coisas ficam mais leves. Não só pra gente, mas como a gente transparece pro outro também. Isso é importante, né? Às vezes a gente tá ali com uma amizade e a gente sempre pensa o que essa amizade pode agregar pra mim. Mas pouco a gente pensa o quanto a gente pode agregar pra vida das outras pessoas também. Então, eu acho que a gente pensar por essa ótica, que realmente é uma via de mão dupla, é muito importante. E eu reforço o que eu já falei aqui pra você, não só aqui, mas pessoalmente também, fora da gravação. Vai fazer eu chorar, hein, garota? Que você tem me ensinado sobre o que é realmente amizade na vida adulta, assim, sabe? De ter alguém que vai estar lá te apoiando, mesmo quando você estiver errada. Puxãozinho de orelha. Quando você estiver certa também pra comemorar, e que é importante a gente falar. Não só pra um puxão de orelha, mas de orelha, mas pra agradecer. Pra reconhecer, sabe? Eu acho que o reconhecimento é importante. Eu acho que você é uma pessoa que faz muito isso, assim. Ai, Bia, mais uma vez eu agradeço, né, pela nossa troca. Eu realmente acredito que quando mulheres se apoiam genuinamente, muitas coisas bonitas acontecem. E tem uma frase sobre amizade que eu adoro, que foi no final de um filme do Paulo Gustavo. Nem lembro o nome da outra atriz, perdão. Eu não sou boa com o nome de ator e atriz. Mas que ela fala no final que na vida você tem muitos esbarrões e você tem alguns poucos encontros. Eu te falo com a mais absoluta certeza que o nosso é um dos meus encontros favoritos. Ai, fofa. Gostou do conteúdo? Siga o Fala Com Elas no Instagram para acompanhar todas as novidades e fortalecer ainda mais essa comunidade. Espero vocês no próximo episódio.